E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e que em breve a gente possa retornar às nossas aulas presenciais. Quanto à atividade que eu passei para vocês, eu estou corrigindo e enviando para vocês, então quem não recebeu vai receber aí nos próximos dias a correção. Vamos para mais uma aula, mais uma semana, então sem enrolar, vamos lá. Então nessa aula, pessoal, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. A gente estava vendo as guerras mundiais, a gente estava vendo como ocorreram esses processos, mas agora a gente vai voltar o nosso olhar um pouquinho para o Brasil, entender como a situação estava no Brasil antes da guerra, antes da Primeira Guerra, e aí a gente vai acompanhar como o Brasil se desenvolveu durante o período das guerras, passando pelo processo republicano, como foi encarado, qual era a situação do Brasil durante esse período. Então, primeiro a gente vai começar com o final da monarquia. A gente vai entender os problemas que estavam acontecendo na monarquia e no governo do Dom Pedro II. Há muito, o governo do Dom Pedro II estava passando por desgastes, e algumas questões foram fundamentais para que setores da sociedade a ficar contra o Dom Pedro II e apoiar o fim do Império e o estabelecimento da República. Então, o primeiro foi a questão abolicionista. Muitos na sociedade brasileira lutavam pela abolição da escravatura. Quase todos os outros países já haviam abolido, menos o Brasil. Então, esses grupos que queriam a abolição da escravatura estavam pressionando cada vez mais o governo e Dom Pedro II para que isso acontecesse. Mas isso não acontecia. Eles fizeram algumas leis paliativas, como a lei do sexagenário, a gente chegou a estudar isso ano passado. Mas essas leis elas não funcionavam na prática e a escravidão ainda era um problema muito grave. Somado a isso, quando o Brasil finalmente resolve abolir a escravidão lá em 1888, através da Lei Áurea, os donos de escravos não vão se conformar e vão pedir indenização pela perda dos escravos. Só que essas indenizações nunca são pagas. Isso faz com que esses grupos que eram escravistas ficassem contra o imperador. Ou seja, a gente tinha os grupos abolicionistas que queriam a abolição da escravatura, já vinham pedindo isso há muito tempo pro Dom Pedro II, mas isso não acontecia. Quando aconteceu, os grupos que eram escravistas, ou seja, os grupos que tinham escravos, ficaram contra o Dom Pedro, porque eles queriam indenização e essa indenização nunca foi paga. E ainda assim, os abolicionistas continuavam contrários ao imperador. Eles acreditavam que essas medidas demoraram muito tempo para acontecer e não foram feitas da maneira adequada, já que isso só aconteceu depois de muita pressão, tanto desses grupos abolicionistas, quanto de outros países da Europa que pressionavam o Brasil para que abolisse a escravidão. Então a gente tem esses dois grupos que, apesar de ter ideias completamente opostas, um queria a abolição da escravatura e o outro queria manter a escravidão, eles, apesar de ideais opostos, tinham em comum que os dois grupos estavam contra o Império e a figura do Dom Pedro II. Os dois grupos queriam estabelecer uma república no Brasil. A gente vai ter também a questão religiosa. Vai ser um episódio específico que vai desgastar a imagem do Dom Pedro com a Igreja Católica. Então, eles dois, o imperador e a igreja, o Brasil e a igreja, sempre tiveram uma boa relação. Só que aí, o Papa, ele vai estabelecer um decreto de que irmandades religiosas que apoiassem a maçonaria deveriam ser punidas e extintas. E como funcionava isso? O Papa mandava o decreto, o Dom Pedro analisava, e aí cabia a ele se ele aprovaria ou não. Como eles tinham boas relações, ele quase sempre aprovava. Mas nessa questão específica, o Dom Pedro não aprovou, porque ele tinha laços com a maçonaria aqui do Brasil. Então ele não aprovou essa medida do Papa e passou um tempo, tiveram dois caras, o Dom Vidal e o Dom Macedo, que eram bispos da Igreja Católica, eles decidiram cumprir as ordens do Papa, mesmo que o Dom Pedro tivesse dito que não era para cumprir. Quando esses bispos dão início a esse processo de cumprir as ordens do Papa, o Dom Pedro intervém e pede para eles pararem com isso. Ele já disse que não é para fazer, então não é para fazer. Os bispos ignoram esse pedido do Dom Pedro e continuam. E aí, o Dom Pedro vai mandar prender esses caras.
Quando o Dom Pedro manda prender 2 bispos da Igreja Católica, isso cria um clima de tensão muito grande. E aí toda a comunidade religiosa e a própria Igreja Católica vai ficar contra o Dom Pedro II. Mesmo que depois de um tempo o Dom Pedro II tenha perdoado e libertado esses caras da prisão, o estrago já estava feito. E a imagem do imperador estava manchada junto da igreja, que agora era contra o imperador e a favor do movimento republicano. Então a gente já tem, a favor do movimento republicano, 3 grupos principais: os abolicionistas, os escravistas e agora a igreja. Outra questão que vai ser importantíssima para esse processo da república vai ser a questão militar. Ela começa vinculada à questão da escravidão, já que depois da Guerra do Paraguai, tanto homens brancos quanto homens negros lutaram lado a lado. Eles viram que eles eram iguais, que a questão do preconceito da escravidão era uma coisa que não fazia muito sentido. Então, quando se retorna da guerra, esses soldados com alto prestígio começam a apoiar a causa abolicionista. E outra, quando alguns escravos partiram para a guerra, foi prometido a eles de que, se eles retornassem com vida, eles seriam libertos. Essas promessas elas não foram cumpridas integralmente e a escravidão ainda era um problema muito grande. E os militares tinham comprado essa briga. Também, quando retornam da guerra, os militares eles estão com um prestígio muito alto. Eles são heróis nacionais que defenderam o Brasil, defenderam a pátria. Então, quando eles voltam, eles querem mais participação política. E isso não é concedido pelo Dom Pedro II, que quer manter os militares somente como uma força para atuar nas guerras. E aí, os militares, até mesmo das mais altas patentes, vão começar a falar abertamente contra o Dom Pedro II e a estrutura do Império e a favor da instauração da República. Para contornar todos esses problemas, o imperador ele vai adotar uma série de medidas para tentar amenizar a situação. Entre elas, a abolição da escravatura, que a gente já viu que não adiantou, porque fez com que os escravistas ficassem contra ele e que os abolicionistas questionassem as verdadeiras intenções de abolir a escravidão depois de muitos anos. A gente vai ter também a liberdade religiosa, para tentar amenizar as questões com a igreja. A gente vai ter liberdade de ensino e seu aperfeiçoamento, para tentar favorecer e agradar a burguesia e as classes mais ricas. Vai haver também autonomia para as províncias, ou seja, ele vai dar mais liberdade para essas províncias, que eram como os estados, governarem e tomarem suas próprias medidas. Tentar dar liberdade para eles, para que assim a estrutura se mantenha do império. Só que não adiantou, já era muito tarde. Quase todos os setores da sociedade brasileira estavam contra o imperador. A gente tinha os grupos abolicionistas, a gente tinha os grupos escravistas, a gente tinha a igreja, a gente tinha os militares. Então, o governo do Dom Pedro II tinha pouquíssimo apoio, quase nenhum. E uma mudança no sistema era só uma questão de tempo. E aí, como já estava escrito, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca vai assumir o controle das tropas que estavam ali se revoltando, vai ocupar o quartel-general do Rio de Janeiro e vai depor o gabinete imperial, ou seja, todo mundo ali que servia ao império vai ser deposto e eles vão assumir esses cargos. Na noite do dia 15, vai se formar um governo provisório que vai ficar conhecido como Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. E, já nesse momento, o Império Brasileiro tinha ruído e tinha se estabelecido a República. Esse governo provisório vai enviar um documento, uma carta, para o Dom Pedro II, pedindo para ele e a família dele se retirarem do Brasil. O Dom Pedro II estava em Petrópolis, e vale ressaltar que ele já estava no governo há muito tempo. Ele já era um senhor, que já estava com alguns problemas de saúde, então não há resistência por parte do Dom Pedro II. Ele vê que não tem como ele lutar, e até mesmo ele talvez não queira lutar. Alguns historiadores dizem que o Dom Pedro II era favorável a algumas medidas da República. Ele já não estava tão satisfeito com o modelo do Império, mas como imperador ele não podia fazer muita coisa. Então, quando o movimento veio, ele não se opôs, e ele e a família real deixam o Brasil e voltam para Portugal. Na próxima aula, a gente vai continuar estudando isso, a gente vai ver como esse governo provisório se comportou, quais medidas ele tomou e quem foram os primeiros presidentes do Brasil. Vamos por aqui mais uma vez. Espero que você tenha gostado, entendido. Se não ficou claro, mandem as dúvidas, as perguntas, as sugestões. Já sabem o esquema. Então, até mais, pessoal.